Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com todos os seus. Hoje é o terceiro domingo da Quaresma. A cor litúrgica é o roxo. É um tempo de reflexão, um tempo de meditação, um tempo de lembrar aquilo que Cristo fez lá no Calvário, morrendo em nosso lugar. Um Deus de amor, um Deus de graça e misericórdia, que nem mesmo ao seu Filho poupou por amor a nós. Desejo do meu coração é que você aproveite esse tempo que passaremos juntos, cultuando ao Todo-Poderoso. Esse espírito de adoração, reconhecendo esse Deus maravilhoso, esse Deus majestoso, que criou todas as coisas, nós entoaremos o cântico de número 4 do nosso inário Novo Cântico, Culto à Trindade, sobre a condução da maestrina Helen Heisler e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Depois de cantarmos, entoarmos louvor ao nosso Deus, agora é o momento de fecharmos os nossos olhos, levarmos nossos pensamentos aos céus e falarmos com Ele. Feche os olhos, aí onde você está. Vamos orar juntos. Senhor, Pai de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, nós ficamos felizes em poder lhe cultuar, em poder cantar louvores ao teu nome, pois tu és o Deus da nossa salvação. Te rogamos, Senhor, que aceite o nosso culto, aceite os nossos louvores. E, Senhor Deus, fale conosco ao longo deste tempo. Nós te agradecemos e ficamos felizes em poder te servir, porque sabemos que somos pequeninos, somos falhos, limitados, e tantas vezes o nosso coração nos leva ao afastamento de ti. Mas ainda assim, Deus poderoso que és, cheio de graça e misericórdia, nos reconduz aos teus caminhos e nos dá o privilégio de te servir
em espírito e em verdade. Nós choramos assim, felizes e cheios de fé, em nome de Jesus. Amém. Ainda nesse mesmo espírito de adoração, nós acompanharemos o coro Aideia Moraes, que cantará Santo, 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 sob a condução da maestrina Helen Reis e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana, com edição de vídeo de Daniel Schmidt. Eu convido você a tomar nas mãos comigo a sua Bíblia e vamos assim nos preparando para lermos juntos o Salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este terceiro domingo do tempo da Quaresma. Nós estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 95. Abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 95, cuja leitura integral fazemos desde agora, palavra que nos diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém.
A palavra que lemos, dada a nós por intermédio do salmista, exalta a grandeza de Deus e o poder com que age na vida do seu povo. De modo muito particular, dirige o nosso olhar à experiência dos hebreus por ocasião do êxodo do Egito na travessia do deserto, fazendo menção específica à passagem que diz respeito às águas de Meribá e Massá, e do modo como o Deus providente e misericordioso agiu, mesmo face a um povo queixoso, murmurador e ingrato. O texto salienta a grande benignidade com que o Todo-Poderoso tem olhado para aqueles que lhe pertencem. E isso diz respeito também a nós. E ele é um ensejo, um convite para que nos entreguemos aos seus cuidados e nos deixemos tocar pelo seu agir. É um tempo em que somos especialmente convidados à contrição, ao recolhimento. Vamos guardar alguns instantes de silêncio para, no íntimo dos nossos corações, conversarmos com o Senhor. Vamos expor perante Ele os nossos motivos de súplica, as nossas petições, e vamos fazê-lo na certeza da resposta fiel. Vamos fazer também a confissão dos nossos pecados e experimentar o renovo que vem com a sua graça, com o seu perdão. Se você puder, onde você está, dobre os seus joelhos e coloque-se assim, perante o trono da graça do Todo-Poderoso Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, aos teus pés nos quedamos prostrados mais uma vez, confessando-te a nossa falibilidade, a nossa pequenez e a nossa impotência diante das duras realidades que tantas vezes a vida coloca diante de nós. Nós te bendizemos, ó Deus, pela certeza que temos de que, ao buscar-te, podemos achar-te, e de que as nossas preces não se dispersam com o vento, mas são acolhidas por ti em teu trono de graça e encontram em ti a resposta amorosa e fiel que te é própria, pois és o Deus da nossa salvação. Em ti nós temos crido e de ti temos colhido toda a sorte de bênçãos espirituais. E tomados pela plena convicção de que és conosco e de que és por nós, desde já rendemos-te graças pelo renovo que advém do teu perdão sobre as nossas vidas, suplicando-te que continues conosco e que nos permitas continuarmos seguindo nesta caminhada contigo após os passos do Mestre que é Cristo Jesus, vivendo em todo o tempo para a glória eterna de ti mesmo, para o serviço à causa do teu reino e para a bênção de muitos. Toca-nos, portanto, capacita-nos e usa-nos poderosamente como tu queres. Esta é a nossa petição. A oração que fazemos na mediação do Cristo, teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém. Você se sente abençoado? Você tem consciência de que tudo que você tem vem do Todo-Poderoso?
Eu tenho certeza que você já deve ter parado para pensar sobre isso. Nós somos cuidados pelo Senhor em todo o tempo. O que seria de nós se Ele não estivesse cuidando, se Ele não estivesse nos abençoando? Mas às vezes isso fica um pouco distante, devido às dificuldades que a vida apresenta. Mas eu quero que você saiba e ratifique em seu coração, você é abençoado por Deus. Por isso este momento, o momento do ofertório, o momento onde nós devolvemos apenas uma pequena parte daquilo que Ele nos dá, do tanto que Ele nos dá. É um momento de alegria, de felicidade, porque temos a certeza absoluta de que sem Deus nada seríamos. Nada do que temos nós teríamos. E eu tenho certeza que você sabe disso muito bem. Por isso, se você deseja participar da obra do Senhor, está aqui no seu monitor a forma como você pode fazer a sua transferência, o seu depósito e o seu Pix. Não abençoando ou trocando com o Senhor, mas sim devolvendo uma pequena parte, porque você tem consciência de que você é muito abençoado e que o reino de Deus precisa se expandir nesta terra. Nesse mesmo espírito de doação e de participação no reino de Deus, eu te convido a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor, consagrando dízimos e ofertas dizimistas e ofertantes. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, não temos palavras para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos guardados, protegidos, amparados em todo o tempo. Em momento algum o Senhor nos abandona, nos deixa ou nos esquece. Temos dificuldades, pois a vida é assim. Mas sempre podemos contar contigo, o nosso fiel ajudador, aquele que pode todas as coisas e para o qual não há nada que seja impossível. Por isso, Senhor, quando trazemos dízimos e ofertas, nós estamos apenas reconhecendo todo o bem que o Senhor nos faz. E humildemente ficamos felizes em poder participar do teu reino desta forma. Por isso, lhe consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. E fazemos isso no nome doce e santo de Cristo, nosso Salvador. Amém. Lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 17, onde você acompanhará a leitura dos versículos 1 a 7. Esse será o texto para a nossa meditação. Livro do Êxodo, capítulo 17, acompanhe a leitura dos versículos 1 a 7, que diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e sabemos que ela é viva e é eficaz. Por isso lhe rogamos, fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em 1974, o equilibrista Philippe Petit, francês, atravessou de um lado a outro das Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas eram dois prédios muito populares, muito conhecidos em Nova York. E elas foram derrubadas no ano de 2001, no conhecido 11 de setembro, através de ataques terroristas.
mas ainda é possível procurar e ver na internet ou em muitos filmes mais antigos as Torres Gêmeas lá. São edifícios imponentes e muito conhecidos. E por serem muito altos, nós podemos imaginar o que seria atravessá-las de um lado ao outro, estar tão alto, sem a devida segurança e passar entre elas. Um equilibrista precisa ser muito corajoso. Eu jamais poderia fazer algo parecido, afinal até medo de altura eu tenho. O equilibrista precisa estar confiante naquilo que ele vai fazer, ele precisa ter certeza de que vai conseguir chegar de um lado ao outro. Afinal de contas, ele não vai começar uma travessia para cair. Essa travessia ficou tão famosa que ela virou filme. Em 2015, você pode assistir o filme chamado, claramente, A Travessia. E narra esse episódio extraordinário que poucas pessoas teriam coragem de fazer. A vida, às vezes, é um tanto assim. Nós estamos caminhando e muitas vezes temos dificuldades, temos problemas. Imagine uma travessia em um cabo, num prédio muito alto. O vento que pode lhe desequilibrar, o cabo que já não é muito grosso e você precisa se equilibrar sobre ele para concluir o seu trajeto. A vida às vezes tem dificuldades, às vezes nós somos tomados por medo, às vezes nós somos tomados por insegurança, às vezes nós somos tomados por alguma outra situação que rouba a nossa paz, que nos faz ficar preocupados. Philippe Petit concluiu a sua travessia, apesar do desafio que era. O texto que nós acabamos de ler, ele vai fazer uma narração de um episódio muito interessante que vai ressoar em muitos textos da Escritura. Estava o povo de Israel já retirado do Egito, seguindo a sua travessia, seguindo o seu caminho para ir até a terra prometida. E eles param em determinado lugar, ali na beira do Horebe, e nesse lugar não há água. Ora, a água é fundamental para a vida. A água é uma coisa imprescindível a todos. Sejam plantas, animais, seres humanos, todos precisamos beber água. E o povo começa a murmurar, começa a reclamar. E eles se dirigem a Moisés e perguntam: olha só, você nos tirou do Egito para morrer aqui, nós, nossos filhos e os nossos rebanhos? Por que você fez isso conosco? E Moisés começa a ficar tenso e fala com Deus: olha, o que eu faço com esse povo? Eles estão praticamente faltando me apedrejar. E Deus dá uma solução para isso. Mas é necessário pensar nessa narrativa como um diálogo onde alguém não crê, alguém não está confiando e alguém está disposto a amar, a proteger e a cuidar. Aquele que pode todas as coisas e que poderia ficar aborrecido, ficar triste, poderia tomar uma medida mais drástica, ele não o faz. E o povo que é frágil, é dependente de Deus, esse povo reclama, esse povo não reconhece, esse povo chega a pensar que talvez fosse melhor ter ficado no Egito, onde eram escravos. E isso é algo que o texto vai chamar de tentação a Deus. E a Bíblia é muito clara, ela é muito direta. Ela nos ensina a não tentarmos ao nosso Senhor. E o povo estava tentando. E nós temos duas palavras aqui que vão nomear esse episódio, que é Massá e Meribá. E eles significam literalmente contenda e tentação. Contenda no sentido que eles estavam contendendo com Moisés, porque haviam ficado sem água, e tentação porque eles tentavam a Deus no intuito de tentar fazer com que ele fizesse algo. Massá e Meribá, um episódio muito interessante na história do povo de Israel. Usando como base esse episódio na vida do povo de Deus, que saíra do Egito e estava rumando para a terra prometida, numa jornada, numa travessia de vida, nós traremos um pouco disso para a nossa meditação. E a primeira coisa que eu quero pensar com você é uma obviedade. A vida tem problemas. A vida tem dificuldade. Nem tudo sai como planejamos.
Faz parte. Pensar, planejar, sonhar. Isso todo mundo em algum momento faz. Mas nem tudo sai como queremos, nem tudo sai como ansiamos que saia. E às vezes isso nos traz uma frustração, às vezes nos traz uma decepção com a vida. E passamos a olhá-la de uma forma muito pessimista. Passamos a entender a vida por um prisma que parece que não nos dá sabor viver. Parece que a vida é um peso, é um fardo, e que nós estamos mesmo empurrando-a com a barriga e esperando que ela chegue ao fim. O povo estava com sede, e sede é algo muito sério. Você, quando sente sede, você vai à sua geladeira, ou vai a um bebedouro, ou compra uma garrafa de água mineral e sacia a sua sede. O corpo precisa, ainda mais nesse calor terrível que nós temos vivido. Beber água é um alívio. E devemos dar graças a Deus por ela. Então a gente consegue, pelo menos, quem sabe, vislumbrar um pouco do que aquele povo estava vivendo. É claro, a nossa realidade não é uma realidade desértica. Não é uma realidade onde não temos água para beber. E aquele povo estava passando por isso. Então é um pouco compreensível que eles tenham ficado preocupados e, quem sabe, até mesmo irados. E a Bíblia é muito clara, você pode até se irar, mas você não deve pecar. Você pode ficar revoltado, você pode sentir raiva, você pode sentir descontentamento, mas você não pode fazer isso de forma que você não veja o que Deus tem feito na sua vida. E esse é um dos pontos. O texto ele nos vai falar dessa situação de sede e como o povo, estando aborrecido, começa a falar demais. A sua vida às vezes pode ter esse tipo de dificuldade. Talvez não seja a água, talvez seja um aperto financeiro, talvez seja uma questão de saúde, talvez seja um problema familiar, um problema sentimental ou algum outro variado na nossa existência. Mas você precisa ver além disso. Você não só pode simplesmente murmurar, reclamar, ou quem sabe ter uma atitude muito pessimista de pensar que a vida é só sofrimento e dor. A vida vai além disso. A vida é muito mais do que isso. Ora, aquele povo vinha de uma situação de escravidão. Escravidão é uma das piores coisas que a humanidade já fez. Escravizar outro ser humano, utilizá-lo como objeto ou como algo pouco humano, é terrível. É algo inominável. E eles receberam, vamos dizer assim, a alforria, receberam a libertação, e estavam sendo levados para uma terra que manava leite e mel. Mas devido a apenas uma dificuldade daquele momento, eles parece que apagaram essa bênção e só reclamavam. Às vezes acontece isso conosco. A vida, como já disse, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas elas não podem sobrepor todas as bênçãos que recebemos. Tudo aquilo que Deus nos fez até chegarmos àquele ponto. E o povo estava esquecendo. Eles chegaram a falar para Moisés: olha, você nos trouxe do Egito para morrer aqui? Para que os nossos filhos, os nossos rebanhos perecessem? Diante das dificuldades, você precisa pensar em tudo que Deus já fez por você. Em todas as bênçãos que você já recebeu até chegar àquele momento. Mesmo que não seja um momento fácil, mesmo que seja um momento onde você tenha algum tipo de dificuldade, onde você viva algum dissabor. Tenha certeza, Deus está contigo. E aí nos faz pensar numa outra coisa. Mesmo tendo uma vida onde os problemas aparecem, onde as dificuldades fazem parte do nosso cotidiano, nós precisamos saber que Deus está conosco e Ele se importa com aquilo que vivemos. Moisés fica desesperado, fica aborrecido. Olha, Senhor, o que eu faço com esse povo? Eles só faltam me apedrejar. Deus podia ter tido uma atitude intempestiva e, como dizem, os antigos estejam largado raios dos céus, fogo dos céus para consumir a todos. Faria jus àquela figurinha
né? Aquela imagem que nós tínhamos quando éramos crianças, que Deus ficava numa nuvem no céu, com um raio na mão, esperando em quem ele iria castigar. E Deus faz exatamente o oposto. Ele fala: olha, Moisés, vai para um determinado lugar, fica na frente da rocha, usa o cajado que eu te dei e o povo matará a sua sede. E assim acontece. O povo é saciado, jorra água da pedra e eles resolvem aquela questão. Deus é benigno, Deus é maravilhoso, Ele é gracioso, mesmo diante da nossa murmuração, da nossa falta de entendimento, até mesmo da nossa dúvida se Deus está conosco, Ele se mostra favorável a nós. A sua mão trabalha a nosso favor. O seu braço se desnuda para nos ajudar, cumprindo uma palavra que Ele mesmo diz: os seus ouvidos não estão tapados para que não nos possa ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que não possa salvar. E diante das maiores dificuldades que passamos na nossa existência, essa é uma realidade que nós precisamos manter em mente. Deus nos ama e está conosco, nos ampara, nos guarda, nos protege, nos abençoa, derrama sobre nós bênçãos sem medida, coisas que homem algum pode fazer, Deus faz por nós. E em nossa jornada, em nossa travessia, nessa vida que vivemos, quando nos tornamos pessimistas demais, quando passamos a olhar a vida dessa maneira amarga, lembrar disso, afirmar isso no coração é algo extremamente importante. Eu quero que você pense sobre isso. Nas suas dificuldades, nos seus problemas, você se lembra que Deus está contigo, de que o Senhor te ama e que mesmo que você cometa erros, mesmo que você tenha falhas, ainda assim Ele está disposto a te abençoar, a te tomar nos braços, a te dar abrigo e te proteger. Esta é uma lição que podemos tirar desse texto. O povo murmurava, o povo reclamava, o povo até mesmo duvidava de Deus. Mas o Senhor Todo-Poderoso, cheio de amor, ainda abençoou o povo. Mesmo que o povo esteja duvidando que Deus estava em seu meio, como eles fizeram, e o versículo 7 nos deixa isso muito claro. Deus se mostrava fiel, benigno e amoroso. Eu não sei quais são as condições da sua vida, não sei quais são os problemas que você passa. Talvez você esteja num momento onde você duvide que Deus esteja contigo. Talvez você esteja em meio a problemas que você julgue não ter solução. Mas o texto é muito claro. Deus te ama. E mesmo quando tudo parece perdido, Ele está disposto a ir até nós e nos abençoar. Deus está contigo. Deus está disposto a ir em sua direção. E Ele fez isso de uma forma extraordinária, quando enviou seu próprio Filho a viver nesta terra, neste mundo que nós conhecemos, caminhar entre nós, ser traído com um beijo, ser crucificado em nosso lugar. Tudo isso por amor. Um Deus que se mostra, um Deus que vive entre nós, é um Deus amável demais. E você precisa saber disso. Deus te ama. Independente dos problemas que você tenha, das dificuldades que você enfrente, Cristo veio ao mundo para te salvar. E você pode ter esse relacionamento direto com Deus a partir dele. E não há dificuldade ou problema que possa te afastar dele. Não há altura, profundidade, largura, comprimento, nenhuma forma de que Deus lhe abandone ou lhe deixe. E isso você precisa manter na sua mente, no seu coração. O desejo do meu coração é que com esta palavra você saiba que Deus está contigo e que mesmo os problemas e dificuldades não lhe podem impedir de ser feliz. Tudo isso porque Deus te ama. Deus te abençoe.
Neste fim de semana, o histórico presbitério do Rio de Janeiro, concílio que deu origem a toda a nossa denominação e que jurisdiciona 9 igrejas de nossa região, incluindo-se esta, esteve na nossa casa, por ocasião da 158ª reunião ordinária, um encontro que acontece a cada ano e no qual o presbitério faz um balanço dos trabalhos realizados no âmbito das igrejas, dos ministros, das candidaturas e de todos sob sua jurisdição, além de traçar planos e projetos para o ano que entra. Foi uma bênção termos este grande privilégio de, uma vez mais, sediar uma reunião ordinária do PRJN e acolher os seus conciliares. E nós rogamos a Deus que continue a abençoar a nossa igreja e o concílio e todos que desta esfera participam, para que entre nós o santo nome do Senhor continue a ser glorificado e muitos sigam sendo abençoados. E no último domingo nós tivemos a alegria de receber de volta em nossas celebrações matutinas dominicais o coro Aidéia Moraes, participando do culto do Senhor com os seus cânticos e proporcionando-nos momentos de enlevo espiritual e artístico também. Tudo sob a condução da maestrina Helen Reis e com a cooperação inestimável da organista Gisele Santana. E se você ainda não participa do coro, não fez essa experiência de somar-se ao grupo e estar ali aprendendo todo esse rico repertório e participando do culto que pertence ao nosso Deus numa esfera tão especial de atuação, que é a música litúrgica, bom, você é o nosso convidado mais que especial para vir estar conosco no próximo ensaio. O grupo se reúne regularmente todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui na igreja. E agora, às vésperas da Páscoa, está preparando um repertório novo e todo especialmente pensado para marcar essa celebração. É uma grande oportunidade para você se juntar ao coro e ir caminhando junto com ele desde esse primeiro momento. Venha participar, procure a nossa maestrina e ela terá enorme prazer em orientar você, mesmo que jamais tenha tido esta experiência, para que possa dela usufruir o melhor. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Em nossa tradição reformada, a Bíblia é entendida como Palavra de Deus. O conjunto de livros que compreende o Antigo e o Novo Testamento traz-nos a mensagem do Senhor para as nossas vidas, a poderosa palavra de salvação. Que tal dedicarmos um tempo juntos para lermos o livro sagrado, meditarmos sobre o seu conteúdo, aprofundarmos a nossa relação de intimidade com ele e eventualmente esclarecermos dúvidas que surgirão no curso da leitura. Tudo isso sob a direção de professores capacitados e preparados para nos ajudar nesse processo. Este é o ensejo da Escola Bíblica Dominical e este é o convite que eu faço a você. Todos os domingos temos nos reunidos com esta finalidade e este tem sido um tempo tremendamente abençoado e abençoador. Temos classes para adultos, para adolescentes e jovens e também para os pequeninos, para as crianças. Adultos e crianças reúnem-se todos os domingos às 9h30 da manhã. E adolescentes e jovens, todos os domingos também, às 16h30. Neste ano de 2023, abraçamos um lindo projeto, percorrer a Escritura de capa a capa, do Antigo ao Novo Testamento. E o nosso curso se divide em módulos. Presentemente, estamos no módulo de número 1, estudando os chamados 5 livros de Moisés, a Torá ou Pentateuco. E você é nosso convidado mais que especial para ingressar numa das classes e vir trilhar esse caminho conosco. Participe, não perca essa oportunidade. Estaremos também emitindo certificados de participação para todos os alunos inscritos e efetivamente presentes em nossos encontros. Venha juntar-se a nós.
todos os domingos, 9h30 da manhã e 16h30, Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. E os nossos encontros semanais têm sido uma bênção e você é nosso convidado mais especial para estar conosco neles também. Todas as quartas-feiras, às 6h30 da tarde, nós estamos aqui no santuário, desfrutando do encontro de paz, um oásis de refrigério em meio a uma semana agitada, para nos reconectarmos com Deus, recarregarmos as baterias e prosseguirmos na jornada com Cristo. Toda quarta-feira, 6h30 da tarde, aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Às quintas-feiras, temos o Socorro Divino, às 3h da tarde, também aqui no santuário. Nesse encontro, uma reunião de oração, estamos intercedendo uns pelos outros e trazendo também perante o altar do Senhor os nossos motivos de súplica. Vamos orar com você e por você, pela sua vida, sua família, sua saúde, seu emprego, seus estudos e todas aquelas lutas do dia a dia que você e o nosso Deus conhecem tão bem. E Ele, por certo, ouvirá a nossa voz e dará resposta ao nosso clamor. Toda quinta-feira, às 3 da tarde, Socorro Divino. Eu estarei aqui e eu espero por você. Chegamos no momento de orarmos juntos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a chamada oração do Pai Nosso. Feche seus olhos, vamos juntos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e eternamente. Amém.